Eles podem ter memória, pensamento rápido, aprender e dar respostas com probabilidade e certeza que parecem coisa de filme. Eles fazem muita coisa. Dirigem, conversam, se conectam, melhoram sozinhos. Eles soldam, pintam, resolvem equações. Podem até flertar com sentir, mas quer saber? Eu tenho lembranças. Eu tenho memórias. Muitas. E elas me trazem emoção. Assim como me traz emoção. A batida dessa música no fundo não lhe toca. Tocar é humano. ABRH Paraná, Gestão 2019-2021. Tudo que só o humano é capaz de fazer. Muito boa noite a todas as pessoas que já estão com a gente nesta noite tão importante, em que temos tema tão enriquecedor a ser tratado aqui nesta nossa Masterclass. Já demos boa noite de maneira pontual a algumas pessoas que entraram um pouquinho antes na nossa conversa, mas agora sim, boa noite muito especial a todas as pessoas que já estão com a gente. A gente sempre começa os eventos da BRH Paraná apresentando este vídeo que eu sempre gosto de destacar o quanto ele me emociona e tenho certeza que emociona a todos nós, porque este alerta de que nós fazemos aquilo que só o humano é capaz de fazer. E hoje nós estamos aqui para discutir justamente temas que atingem o humano por causa das coisas que só o humano é capaz de sentir, de trazer em cada molécula, em cada pedacinho do nosso corpo, não é verdade? Então, desde já nós queremos agradecer a presença de todo mundo que está aqui com a gente. Quero também, no início deste nosso encontro, agradecer os nossos patrocinadores de gestão. A gente sempre fala aqui o quanto a BRH Paraná é destaque nacional, não só por causa de todos os trabalhos tão importantes que vem desenvolvendo, por causa da articulação dos profissionais, mas também pelos nossos patrocinadores de gestão. Patrocinadores que são parceiros de primeira linha, patrocinadores que são em um número que chama a atenção de todo o país, porque a BRH Paraná sempre está entre os campeões em número de patrocinadores de gestão. São eles a quem desde já nós deixamos o nosso abraço, o nosso agradecimento. Microsoft, Klabin, Unimed Curitiba, Bourbon Hotéis e Resorts, Lima Lopes Advocacia, Básica Comunicação, Exal Alimentos, Scansers, Sênior Unidade Curitiba, Soft Cine Vídeo, Teamwork, Gazeta do Povo, Strátegos, Great Place to Work e Vetor Consultoria de Resultados. Mais uma vez, está registrado aqui o nosso profundo agradecimento, pois sem os nossos patrocinadores de gestão, é claro que um evento como este não seria possível. Não estaríamos todos aqui para tratarmos deste assunto tão importante que é a saúde organizacional e a saúde psicológica, vivências em tempos de pandemia. Desde já o nosso agradecimento muito especial também aos nossos palestrantes, apresentadores, facilitadores desta noite, a psicóloga Maria Silvia Tedeschi de Souza e o Dr. Ricardo Vilas Boas. Neste momento, então, eu tenho a honra de passar a palavra ao Dr. Ricardo Vilas Boas, que vai iniciar com a sua explanação. Dr. Ricardo, muito boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite a todos e a todas. Agradeço aqui a oportunidade de compartilhar, dividir e somar, a esse encontro. Agradeço a BRH Paraná, a toda a sua diretoria, em especial a confiança a mim creditado pela Márcia Morini, que foi a pessoa que me convidou para esse evento. Bom, falar sobre saúde organizacional em tempos de pandemia, eu gosto sempre de refletir um pouquinho e trazer algumas coisas muito práticas e que a mídia fala muito e que a sociedade, por si só, tem isto como uma informação muito verídica e muitas vezes ela é verídica, né? Por que será que frentistas, caixas de supermercado e motoristas, hoje, de acordo com uma mídia de internet divulgou, de acordo com os dados do CAGED, que são profissões que mais matam na epidemia?
é curioso saber que esses profissionais estão sendo atingidos. E a chamada para essa reportagem dizia que essas profissões, como são serviços essenciais, não podem ficar em casa. Mas nós temos visto que são inúmeros os casos de Covid-19 que acometem de A a Z das nossas populações, sejam elas trabalhadoras ou não, que adoecem, muitos se recuperam, mas muitos também sofrem, né, com a perda de um ente querido. E devemos refletir por que existem essas diferenças de populações, né? Vamos voltar um pouco para as relações de trabalho, né? Onde um determinado grupo de trabalho ele é mais acometido do que outros. Por que será que, e devemos nos questionar, nós, enquanto profissionais da área da saúde, graças a Deus e felizmente, não somos a maior parte da população desses registros e desses índices que nos mostram, né, como sendo de acometidos com causa de morte. O que seria da sociedade como um todo se os profissionais da área médica e paramédica adoecessem? Alguém já se perguntou quem é que iria tratar, no caso de vocês, ou de mim, ou de nós? Por que será que existe essa diferença, ou essa diferenciação de tantas pessoas estarem sendo acometidas, sendo que o público-alvo, que é o público que atende a essas pessoas, são acometidas, como eu falei, mas em um número às vezes menor, mas não morre na proporcionalidade de. E graças a Deus, como foi falado, não são as pessoas que normalmente vão a óbito. Eu gosto, né, de colocar essa imagem, eu acredito que vocês estão vendo a imagem que eu coloquei. Oi? Ainda não. Agora sim. Okay? Agora sim. Então, essa imagem também nos retrata a todas as pessoas que já pegaram não só um avião, hoje em dia é obrigatório o uso de cinto de segurança, mesmo em um transporte rodoviário, mas no avião eu acho que representa bem, né, o uso do cinto de segurança. Eu nunca vi e nunca presenciei, eu acredito que os senhores e as senhoras também nunca presenciaram em um voo a recusa de algum passageiro que senta a aeronave e se recusa a usar o cinto de segurança. Curiosamente, existe uma comissária ou um comissário que passa pelo corredor identificando o lado direito e o lado esquerdo da aeronave se cada um dos seus passageiros estão com os seus cintos, como se fala, afivelados. E, curiosamente, 100% das pessoas dessa aeronave ou daquela aeronave estão com os cintos corretamente sendo utilizados. E eu pergunto, se esse avião cai, se esse avião tem um acidente aéreo, a possibilidade e a probabilidade de sobrevivência, elas são muito pequenas. Onde o risco de morte, eu diria que beira a 100%. A sociedade hoje vive o Covid-19 há quase no segundo ano nós estamos, né? Já passamos o primeiro ano, com certeza, e nós ainda vivemos o dilema, né, de quais as medidas adequadas e mais corretas para que nós possamos nos preservar. Não nos preservar na individualidade, mas na coletividade. Será que nós não estamos falhando em algo muito básico? Ou em algo muito trivial? Assim como entrar numa aeronave e colocar o cinto de segurança é algo trivial, é algo comum. Mas o medo de morte fala mais alto. Vai que esse avião acontece alguma coisa e eu morro. Pelo menos eu estava de cinto, né? E nas empresas e nas organizações, mesmo passando isso para as barreiras de uma organização, ou seja, nas ruas, a gente não vê a preocupação das pessoas, de um modo em geral, com a sua saúde. E eu acredito que isso esteja muito mais enraizado com a nossa cultura, com a cultura não prevencionista do ser humano. Falo a nível Brasil agora, né? Nós não temos uma cultura prevencionista, seja ela na área da saúde, seja ela na área financeira. São poucas as parcelas de pessoas que têm isso muito cultural.
A grande maioria das pessoas não se preparam para o futuro, não se preparam para uma aposentadoria, não se preparam para ter um recurso financeiro melhor e mais garantido. É bem certo que estamos num país de terceiro mundo, quer dizer, que ainda temos muitas dificuldades, mas as pessoas que têm um padrão socioeconômico um pouco melhor, às vezes não se preocupam nesse tocante. Acham que o governo é o responsável por toda essa magnitude e essa dinâmica, né, existente. E, na verdade, não o é. Né? Na verdade, somos todos nós responsáveis por essas atitudes. Então, e o que nós fazemos? O que devemos fazer para que possamos contribuir e possamos melhorar as condições de trabalho, as condições de conhecimento, as condições de informação da população trabalhadora, vamos chamar assim? Eu vou colocar aqui um exemplo prático, né? Uma vivência minha, para que a gente possa entender um pouco, compreender melhor as questões, por que os profissionais da saúde, neste tocante em específico, não adoecem na sua proporcionalidade. Porque nós temos o conhecimento já de formação e não deixamos isso, muitas vezes, de lado. Nós conhecemos os riscos biológicos, nós conhecemos os riscos da nossa atividade, nós sabemos nos portar frente a um paciente, nós sabemos nos cuidar frente às situações que muitas vezes são invisíveis, como os biológicos, ou seja, os vírus, as bactérias, os protozoários. Nós não identificamos eles no ar, no nosso meio ambiente. Mas a nossa informação, as nossas leituras, as informações que nos chegam são suficientes para a gente sim entender desse processo. Do contrário, a população trabalhadora não tendo informação, não tendo conhecimento, não tem como entender por que tem que usar aquilo, não tem que usar aquele outro, tem que passar um determinado produto, não tem que passar um outro produto, enfim. A informação é a peça-chave. A disponibilidade também de técnicos qualificados para tirar dúvidas, fomentar conhecimento, também é necessário. Hoje, trabalho em um grande hospital, um complexo hospitalar bastante grande, com uma quantidade bastante expressiva de profissionais, e eu cuido diretamente das questões do Covid. E lá nós temos todo um teleatendimento e um telemonitoramento, justamente, né, para favorecer o distanciamento social, até mesmo nos atendimentos que se voltam ao Covid, em especial. Onde todos os funcionários que tenham algum sintoma, ou seus familiares, né, que estão passando pela doença Covid, são monitorados, são controlados por telefone, por videochamada, por mensagens de WhatsApp, e isso tem dado certo. Isso tem feito e surtido bons mecanismos de prevenção. Se necessário for, afasta-se do trabalho. Permanece-se o período de repouso necessário para evitar a maior transmissibilidade dessa doença. Nós avaliamos também capacidades laborativas de pessoas que são acometidas por determinadas patologias, e essas patologias não podem colocar esse profissional da saúde em maior risco quando ele está em atendimento de Covid-19, numa linha de frente, por exemplo. A gente tira esta pessoa da linha de frente e deixa ela na retaguarda dentro do próprio hospital. Não é porque ela muitas vezes é um doente, eu vou citar o exemplo, ele é um cardiopata, que ele não possa atender lá na linha de frente, mas ele pode atender nos bastidores desse hospital. Da mesma forma, ele não é afastado desse trabalho. Nós avaliamos a vulnerabilidade das pessoas dentro desse hospital, temos regras muito específicas, de patologias específicas que colocam no direito de trabalhadores. E eu chamo a atenção aqui. Trabalhadores do administrativos têm o direito de trabalhar em home office, tendo patologias específicas que nós temos lá um rol de patologias específicas para fazer isso. Profissionais da área da saúde, técnicos de enfermagem, enfermeiros e médicos de um modo geral, não se afastam normalmente do trabalho. Eles não saem do complexo hospitalar. Eles permanecem dentro desse complexo hospitalar em uma atividade que a gente chama de salubre. As atividades insalubres, sendo ele vulnerável para Covid-19,
nós restringimos e colocamos eles numa área de salubre. Então, nós sabemos quem são as pessoas, nós sabemos quais são os locais que elas podem trabalhar, se é um local salubre, se ela pode permanecer num local insalubre. Leia-se insalubre, o risco biológico está existente. Pense, falando em Covid, nós estamos falando diretamente do risco biológico Covid-19. Se necessário for, né, nós também estamos numa linha de frente de estabelecer nexo de causalidade frente ao Covid-19. No início, eu achava muito estranho, como médico do trabalho, ter que entender que uma epidemia, uma pandemia, uma endemia, né, teria que ser entendido como uma análise a ser feita do médico do trabalho dentro de uma organização, como sendo um acidente de trabalho. O próprio governo federal já voltou com várias determinações legais que há necessidade, tem horas que não há necessidade e tudo mais. Mas nós não podemos deixar de esquecer que temos populações de trabalhadores que estão em linha de frente, estão diretamente ligados a uma UTI, a um pronto atendimento, a um pronto-socorro, aonde a demanda de maior volume é por sintomas respiratórios. Sintomas respiratórios esses, muitas vezes, ligados ao coronavírus. São pessoas que estão diretamente em contato com pessoas que são virulentas, ou seja, que são pessoas que estão no risco, muitas vezes, e no período de contágio. Por que não estabelecermos regras, critérios, fluxos para atender a essa demanda e assim analisar e proteger tanto a empresa quanto ao empregado na ocorrência deste acidente? Leia-se acidente de trabalho por doença do trabalho, Covid-19. Temos o critério também lá de que todas as pessoas que já foram vacinadas, né, já na segunda dose da vacina, o retorno ao trabalho ele tem sido progressivo após 15 dias da dose da última ou da segunda dose da vacina do Covid-19. Então, são critérios, são fluxos, são medidas, são protocolos, são métodos que nós temos adotados para fazer a gestão dessa organização de um complexo hospitalar bastante grande, com uma dinâmica e um fluxo de trabalho gigante, né? Hoje, os hospitais, de um modo geral, eles estão abarrotados, né? Eles estão extremamente cheios de pessoas, né? de trabalhadores, de pacientes, vamos chamar assim, por Covid-19. Graças a Deus, como eu falei no início, não temos essa mesma dimensão de pacientes, enfermeiros, técnicos de enfermagem e médicos deitados no leito de um hospital. Por quê? Porque nós temos uma consciência sobre o risco biológico. Nós temos uma consciência sobre o uso do EPI. Nós defendemos, nós usamos e praticamos e temos boas práticas individuais e coletivas e organizacionais que nos favorecem a trabalhar, a desempenhar o nosso trabalho diariamente, semanalmente, mensalmente, leia-se há mais de um ano, frente à mesma situação de risco. A mesma situação de risco biológico Covid-19. Ninguém abandonou o barco, ninguém soltou e não quero mais, de um modo em geral. Acredito que esse aprendizado ele deva ser levado como uma forma de resiliência, como uma forma de amor ao seu trabalho. Querendo ou não, o pessoal da área da saúde muitas vezes não tem um emprego só. São vários empregos, são vários trabalhos, são várias vezes que ele se expõe a uma situação de Covid. Né? São vários locais que ele se expõe a risco de Covid. E graças a Deus não adoece, na proporcionalidade que deveria de adoecer. Porque nós entendemos que somos conhecedores do risco, somos conhecedores dos mecanismos de transmissibilidade, somos conhecedores da importância do uso do EPI, somos conhecedores que a gente chama de paramentação e desparamentação. O que é isso? Quando a gente vai entrar numa área de risco para a Covid, por exemplo, numa UTI, numa área de isolamento, nós somos obrigados a usar uma roupa especial, que é essa que muitas vezes vocês veem nas matérias televisivas, né? São capacetes, são face shield, são máscaras, são roupas, são luvas, são equipamentos específicos para a gente poder se proteger. Né? E justamente o mecanismo de colocar esta roupa, retirar esta roupa e usar a nossa roupa, né? O pijama hospitalar, vamos chamar assim, que muitas vezes é o que se usa dentro do hospital, temos que ter todo esse cuidado, aonde a gente pode se contaminar
no tirar ou colocar essa roupa. Melhor, no retirar a roupa, o risco de contaminação acaba sendo maior. E nem por isso nós somos muitas vezes contaminados, justamente por esse conhecimento, né? A questão outra que devemos salientar são medidas simples, são medidas eficazes e que trazem bons resultados em termos de saúde coletiva. Eu não sei até que ponto, né, vocês conseguem interpretar a imagem que eu coloco aqui. São as mãos sendo lavadas. Nós temos técnicas para lavar a mão. Nós lavamos a mão pela face palmar, pela face dorsal, atingindo o produto químico em todas as nossas faces, em todas as faces do corpo desta mão, o que nos favorece a boa higiene, o menor risco de contaminação. Então, é neste meio, é neste tocante que nós devemos levar para a indústria e para as empresas. É a informação, é o conhecimento. É desta forma que nós, profissionais da saúde, não nos adoecemos na proporcionalidade de os patamares que se falam, que determinado grupo de trabalhadores estão mais acometidos e estão morrendo. Então, eu acho que o meu reflexo, o meu pensamento, né, está neste caminho, né? Eu acho que nós, enquanto profissionais de saúde, nós temos que gostar muito da nossa profissão. E não tenho dúvida nenhuma que existe um amor pelo que a gente faz. Nós não trocamos este amor por qualquer coisa. Nós não abandonamos o barco por qualquer razão. Então, eu acho que nós temos que fazer trabalhadores da indústria e de empresa a amarem os seus trabalhos, a gostarem do seu labor, a gostarem do seu ambiente de trabalho. Eu vejo que falta muito isso nos trabalhadores de um modo em geral, aonde eles pulam de um posto de trabalho para outro, às vezes por uma questão salarial muito irrisória, às vezes por uma troca muito pequena. E eu acho que falta amor, falta resiliência, falta resistência, falta conhecimento, falta algumas coisas que são temperos do nosso sabor, do nosso trabalho. Eu não sei se dei o meu tempo, eu não sei se eu estou no tempo certo, mas eu já estou finalizando, né? E eu gostaria que vocês refletissem, né? Por que a gente entra no avião, põe o cinto de segurança? E por que a gente entra numa empresa e não quer usar o EPI, e não quer seguir normas, e não quer seguir regras do jogo? Porque falta gestão. Eu acho que falta o diretor, o chefe, mor, né, vamos chamar assim, ele entender o que é prevenção. E eu acredito que hoje o mundo vive a norma regulamentadora NR6, que fala sobre EPI, Equipamento de Proteção Individual. Se EPI era algo que o trabalhador da indústria usava e o executivo nunca usou, engano dele hoje. Hoje o executivo, a executiva, usa um EPI chamado máscara. E eu acredito que o aprendizado nosso hoje está aí. Higiene, cuidados individuais e, consequentemente, coletivos, e uso de EPI. Normas de saúde e segurança no trabalho explícitas para o mundo inteiro entender. Muito bem. Obrigado. Muito jóia, doutor Ricardo. Nossa, muito bacana. Já trazendo aqui algumas provocações para a gente ficar pensando, para a gente já trazer algumas perguntas, questionamentos, angústias aqui para debatermos junto com o senhor. Vamos então, neste momento, passar a palavra à doutora Maria Silvia Todeschi de Souza. Muito boa noite também, seja muito bem-vinda. Eu agradeço, muito boa noite, agradeço o convite e é uma satisfação estar aqui compartilhando um pouco da minha história profissional nesse último ano e meio aí, quase, né, da experiência que eu tenho tido, do impacto da pandemia na saúde mental das pessoas com quem eu trabalho e que eu atendo. Então, me apresentando um pouco, eu sou psicóloga clínica, trabalho na abordagem familiar, então sempre olhando para o sistema, né, e para os impactos, quando algum paciente chega na minha clínica, para os impactos que
aquele sistema está sofrendo a partir do sintoma de alguém, né? O que aconteceu e o que eu acredito que a gente pode refletir, especialmente na perspectiva de saúde mental, é que a mudança no contexto que todos nós estamos vivendo aí desde que iniciou a pandemia trouxe uma exigência de mudança e acomodação na nossa vida de uma maneira geral. E isso entrou, obviamente, no sistema familiar, né? Então, na perspectiva de psicóloga familiar, o que eu percebo tanto dos meus pacientes que estão em processo psicoterapêutico individual, quanto os que estão em processo de terapia de casal e de família, é o impacto da pandemia e das necessidades de se acomodar às novas demandas, na tentativa de acomodar o sistema familiar e na tentativa de acomodar também as muitas mudanças que o trabalho trouxe, que a escola trouxe. Então, para esse comecinho da minha fala sobre a situação de família mesmo, da realidade familiar nesse último, né, um ano e alguns meses que a gente vem vivendo na pandemia, eu trouxe uma imagem que eu não sei agora como que a gente vai fazer, o Luciano ficou de disponibilizar a imagem, eu espero que vocês consigam ver, mas é a imagem de uma casa, né, para tentar representar o quanto a nossa vida e a nossa casa foi tomada por a necessidade de adaptar demandas de família, demandas de trabalho, demandas de escola. Então, a gente vem vivendo o impacto da sobreposição de funções, de papéis e de espaço. E isso, naturalmente, traz um impacto, trouxe um impacto na delimitação das fronteiras, que são esses códigos invisíveis que determinam as hierarquias e as hierarquias nas relações que a gente estabelece. Então, o que eu estou querendo dizer é que é muito delicado para alguém que tem que desempenhar um trabalho e uma atividade profissional e tem que atender ao mesmo tempo as demandas domésticas, ou homeschooling de um filho, ou a presença de crianças pequenas que não foram para a escola e que nem têm condições de ter o suporte do cuidado de uma outra pessoa. Então, essas dificuldades da sobreposição de papéis e de espaço, obviamente, impactaram e trouxeram um elevado nível de estresse, né? Porque trouxeram um desequilíbrio num primeiro momento da pandemia. Então, para ilustrar isso, logo no início da pandemia, tem uma pesquisa da Universidade Federal do Rio de Janeiro que identificou que logo de cara, no início da pandemia, existia 50% a elevação dos 50% do nível de estresse, principalmente em profissionais de linha de frente, o que nos faz perceber que a fala do Dr. Ricardo traz, né, que apesar do manejo, do cuidado, com a realidade de autocuidado, com as EPIs e etc., o nível de estresse por estarem expostos era muito grande naquele início, e também um adoecimento para pessoas que tinham uma predisposição de transtornos mentais, né? Então, as pessoas com maior vulnerabilidade para doença mental, para transtornos mentais, essas estavam mais acometidas de estresse no início da pandemia. Já no final do ano de 2020, a Universidade Federal do Rio de Janeiro fez uma outra pesquisa, e aí isso é um dado que eu acho que para a gente poder cruzar essas duas pesquisas, chama bastante atenção que 80% das pessoas pesquisadas apresentaram sintomas moderados a graves de ansiedade, mas que dessa população verificou-se que a população era de mulheres jovens, né? E parte dessas mulheres jovens de baixa escolaridade, o que nos mostra o lugar da mulher ainda na nossa sociedade, o quanto que a pandemia trouxe para a gente refletir um impacto para as mulheres, e o quanto distancia as mulheres desse espaço que elas vinham conquistando e que vínhamos conquistando no mercado de trabalho. Então, essa análise e essa provocação desse dado, dessa pesquisa,
eu trouxe mais para a gente estar refletindo, né? Como que as empresas estão acolhendo e acomodando o estresse das suas colaboradoras, né? Porque existe aí já um indicativo de que as mulheres estão mais fragilizadas nesse sentido. Bom, partindo desse pressuposto do impacto e contando para vocês um pouco dessa dificuldade que a realidade das famílias enfrentou, e isso ficou muito claro no meu consultório, né? Aí eu não preciso dizer que a demanda de trabalho para quem trabalha com clínica psicológica realmente ficou enorme, né? Muitas pessoas buscando ajuda, buscando estratégias de manejo de estresse, de tentativas de acomodar as suas dificuldades. Eu trago para um segundo momento, aí, para uma segunda etapa da minha fala, a reflexão do quanto que para lidar com todas essas mudanças, a gente tem que pensar na resiliência, né? A resiliência como essa capacidade de renascer diante da crise, da capacidade de buscar forças diante das dificuldades, né? Porque qualquer sistema, não só o sistema familiar, mas o sistema corporativo, ele vai conseguir se adaptar e crescer e se ajustar às demandas de mudança, se as pessoas envolvidas nesse sistema tiverem uma flexibilidade para mudança. E aí a gente busca, eu me embasei muito até para buscar ferramentas para o meu trabalho clínico, uma especialista em trabalho de resiliência com famílias em situações de crise, que é uma psicóloga chamada Froma Walsh. Ela fez uma pesquisa bastante extensa com várias pessoas em situações de crise, e ela traz aí para a gente refletir que as famílias que com situações adversas e que precisaram de crescimento e de enfrentamento de situações adversas, elas tinham em comum uma alta flexibilidade, capacidade de flexibilidade, uma facilidade de comunicar e de colaborar, de colaboração entre seus membros, né? Então, assim, a colaboração e a comunicação clara permite que as pessoas façam adaptação e construção de novas competências diante da adversidade, né? Então, que as famílias que conseguiam enfrentar com maior facilidade as situações difíceis que elas estavam atravessando, elas tinham flexibilidade para mudança, colaboração de seus membros e uma capacidade para conseguirem colaborar entre si, uma boa capacidade de conexão e de comunicação para poder fazer um ajuste dessas demandas. E eu penso que esse conhecimento que eu muito trabalhei com as famílias que eu tenho atendido e trabalho ainda, é um conhecimento que a gente pode trazer pensando na perspectiva das instituições, né? Que as equipes e as empresas, elas têm enfrentado necessidade de mudanças, de adaptações nas suas expectativas, né? Tem que saber lidar com a administração diferente de tempo e de entrega, né? E que toda essa flexibilidade que as famílias em situações de crise precisam ter para conseguir continuar crescendo, as empresas também podem aplicar esse conhecimento no seu sistema, né? Entendendo que flexibilidade, colaboração, né, na busca de novas competências e comunicação são pilares importantes para esse enfrentamento, desse momento que a gente vem vivendo, né? E aí o que eu percebo é que, sim, as famílias e as pessoas com maior facilidade de se fortalecerem, de se reinventarem nas situações adversas, elas foram pessoas que, dentro do contexto do enfrentamento da pandemia, seja nas situações de família como nas situações de trabalho, foram pessoas que lidaram melhor. As pessoas muito rígidas, que não tiveram muitas condições ou que não trazem na sua história de perfil psicológico mesmo, condições de lidar com a flexibilidade, que são muito rígidas nas suas crenças, nos seus rituais, nas suas expectativas, essas pessoas tiveram muito mais sofrimento psíquico, né?
e muitas dificuldades relacionais que começaram a impactar a sua vida, né? Então, dificuldades relacionais tanto ligadas às relações interpessoais, quanto às relações de trabalho. Por que isso? Porque na medida em que eu não consigo me flexibilizar e sair da perspectiva, da única perspectiva que eu consigo enxergar um problema, as fantasias aumentam. Se eu me comunico mal e se eu negocio mal, eu começo a fantasiar. Então, a experiência que eu tenho, trazendo aí um pouco de exemplos mesmo, né, ilustrando para vocês a minha experiência clínica, algumas pessoas com quem eu trabalho que vivem a realidade de empresa, gerentes, diretores de grandes empresas, muitas vezes trouxeram como demanda para psicoterapia fantasias ou conflitos de relacionamento, porque a tela ou o trabalho online, muitas vezes, ele não traz aquele calor que o trabalho presencial traz. Seja porque você, às vezes, com um sorriso na baia, ou quando você está no cafezinho, quando você, às vezes, porque está numa reunião e recebe uma mensagem no chat de um colaborador falando alguma situação ou fazendo alguma pergunta, e você é objetivo por uma necessidade de recurso e de ferramenta tecnológica mesmo, se as relações não estão muito maduras, isso traz um impacto emocional. E às vezes a comunicação não estando clara, as fantasias e o sofrimento aumenta. Então, eu atendi muitas pessoas e tenho atendido muitos pacientes que trabalham no corporativo e que perceberam, sim, esse nível de estresse e esse nível de sofrimento muito pautado não só na sobrecarga, por conta dessas sobreposições de expectativas ou da dificuldade de desconectar o tempo de trabalho do tempo familiar, de desligar o computador e quando vê está trabalhando até 10, 11 horas da noite, né? Então, essas muitas demandas associadas a um comprometimento na qualidade da comunicação, impactada pela tecnologia, né? E aí, pensando assim num terceiro momento, eu acho que para esse terceiro momento eu trouxe uma imagem também que eu chamo de caminhos de manejo do estresse, né? O quanto que a gente... eu acho que a gente não colocou, Luciano, a segunda foto que eu acho que seria bem legal para poder ilustrar a resiliência, né? Que é como a gente consegue, na perspectiva de olhar uma situação difícil, se fortalecer e sair né, e olhar com lentes de resiliência mesmo, para encontrar força para poder fazer florescer dentro da crise essa situação. Acho que essa imagem eu separei porque eu acredito que ela ilustra muito essa situação da resiliência. E por último, a última imagem, até para poder começar a encaminhar aí a minha fala, fala um pouco assim do que fazer então, né? Se a gente vem aí de uma situação que a gente pensa que a família sofreu impactos decorrentes do contexto que estamos vivendo e que a gente sabe que precisa encontrar força e resiliência para poder superar, como que a gente faz para resolver e encontrar caminhos, mesmo sendo tortuosos, mas do manejo do estresse? Por isso eu peguei essa imagem, né, e escolhi cuidadosamente cada uma das 3 imagens para ilustrar os 3 momentos da minha fala, sempre relacionados ao oxigênio que tanto precisamos, porque eu associei ele de uma maneira simbólica justamente a Covid-19, né? Tudo que a gente precisa é de ar para respirar e de enfrentamento aí desse vírus tão danoso para nós. Então, pensando aí, né, no que a gente pode pensar do ponto de vista prático, de bem-estar emocional para as pessoas e para os funcionários e para os colaboradores das empresas, a gente tem que pensar que nesse momento que todos já vêm muito impactados desse desgaste de tanto tempo de pandemia, a gente tem que ter recursos de manejo de estresse, né? E é isso que eu penso que a gente poderia pensar nesse momento, porque o estresse, ele traz consequências e ele vem como consequência
de sobrecarga, de culpa, por justamente, às vezes, não conseguir ponderar ou ter desequilíbrio nas muitas atribuições, e aí ele começa a aparecer. Eu vejo muitas pessoas, e também tive muitos casos assim na clínica, de pessoas que começaram a fazer abuso de substâncias, abuso de poder, né? Um comprometimento de saúde física por estarem impactados pelo estresse. Então, eu trouxe para finalizar aí a minha fala e sugerir até um encaminhamento de observação dentro dos funcionários e dos colaboradores, uma ferramenta bem interessante de alerta para situações de estresse. Então, são 5 pontos importantes que são bastante objetivos e que poderiam ajudar os gestores das empresas a olhar para os seus funcionários com bastante atenção, né? Então, como se fosse um testezinho que a gente sugere um APGAR de 2 pontos para cada um desses 5 tópicos, tá? Para poder fazer uma avaliação. Então, e eu uso esse recurso na clínica, isso me ajuda muito e ajuda muito os meus pacientes a se olharem e entenderem se as queixas deles elas traduzem um comprometimento real diante de toda essa situação, né? Então, o primeiro deles é assim, uma observação sobre a aparência. A aparência quer dizer assim, como que eu estou em relação ao sono, ao autocuidado, eu consigo me colocar numa condição de trabalhar, mesmo que assim, sem tirar a pantufa no frio, mas me arrumar para trabalhar, estar com uma postura para o trabalho, porque isso é bastante importante, se a gente pensar em termos assim, até de mensagens que o nosso cérebro recebe, de que a gente tem que estar focado na atenção. Então, não dá para desligar a câmera e sair trabalhando de pijama e passar por isso durante um ano inteiro, né? Então, o primeiro ponto, que é essa questão da aparência em relação à qualidade de sono, a tempo, rotina, né? De hábitos de autocuidado, é um ponto extremamente importante. O segundo ponto de alerta é o desempenho. Eu estou melhor, eu estou com bom desempenho nas atividades que eu tenho que fazer, sejam elas atividades profissionais, sejam elas atividades de outros papéis que eu desempenho dentro da minha casa, da minha vida familiar, ou eu estou com uma queda no meu desempenho. Eu tenho percebido que eu tenho tido essa capacidade de produção como eu já tive em outro tempo. Então, essa análise de se você está desempenhando bem as suas tarefas ou desempenhando mal, é um segundo alerta. O segundo alerta como que está teu olhar para o teu crescimento. Você consegue, nesse novo formato de vida, em que estamos muito mais em casa, muito mais reclusos, estar investindo no seu crescimento, e esse crescimento não necessariamente tem que ser só ligado a situações profissionais, mas eu tenho disposição e tenho dedicado tempo de investimento a ter novos aprendizados, a crescer em alguma esfera, né? Seja ela de um aprendizado formal ou de um aprendizado informal, porque isso também sinaliza a tua qualidade do teu estado mental, do teu estado psíquico, né? O quarto ponto de alerta é como estão as suas emoções, né? Você tem controle do teu comportamento diante das emoções que você tem? Porque a gente sempre diz assim, as emoções, elas são instintivas, muitas delas a gente não controla, o que a gente controla é o comportamento. Você percebe capacidade de autorregulação? Então, olhar para si mesmo e para os próprios colaboradores, né? Então, para as pessoas ao seu redor, e ajudá-las a perceber se elas conseguem ter controle das emoções, é o quarto e o penúltimo sinal de alerta. E o último deles, que é um outro ponto bastante importante, é como estão os meus relacionamentos. Eu estou comprometido, eu estou investindo nas minhas relações, eu consigo dar qualidade de interação, de comunicação, de negociação com as pessoas com as quais eu me relaciono, tanto no trabalho
quanto na minha vida profissional, né? Então, se a gente olhar para esses 5 pontos, para esses 5 tópicos e puder avaliar, dando 2 pontos para cada um deles, entendendo que uma boa saúde mental, uma boa saúde emocional, pede aí pelo menos uma nota 7 ou 8, né? A gente consegue ter um parâmetro de como direcionar um olhar para esse manejo do estresse, porque se a gente, e aí finalizando, né, a minha colaboração aqui com essa reflexão, porque se a gente entender que ajudando as pessoas a lidarem com o estresse, porque todos estamos impactados pelo estresse, né? Mas que se aprendermos a olhar e a ensinar as pessoas ao nosso redor a olharem para isso, a gente vai ter qualidade no trabalho, porque as pessoas, ou na escola, vamos pensar na perspectiva de crianças ou de adolescentes que estudam, né? Porque a perspectiva é, se você está bem do ponto de vista pessoal e familiar, você tem muito mais condições de ter sucesso e bom desempenho no teu trabalho, na tua vida acadêmica ou na tua vida profissional, né? Pensando nas relações familiares e pessoais como um pilar e uma base extremamente importante para as nossas relações. Gente, eu acho que é isso, a minha colaboração. Espero que eu tenha sido clara, né, e colaborado. Eu acho que agora estamos abertos aí para as conversas e para a troca. Exatamente, doutora Maria Silvia, muito obrigada por sua explanação, nossa, muito bacana, tenho certeza que todo mundo já está aqui, né, inclusive no chat a gente já está vendo aqui várias colocações ali, as pessoas estão realmente trazendo seus questionamentos. Por exemplo, já temos aqui uma pergunta da Márcia Morini. Boa tarde, Maria Silvia, como você orientaria o gestor ou a liderança a identificar esses pontos? Ele solicita ao seu colaborador que faça esta reflexão? Ou ele também o faz e sentam para uma conversa mais apreciativa? Eu penso que, claro que isso vai da política de cada empresa, né? Eu não tenho, eu acho que eu não sei se eu contei isso para vocês, eu não tenho experiência como psicóloga organizacional, né? A minha perspectiva é clínica, mas eu entendo que é muito da cultura de cada empresa. O que é fundamental, de todo modo, é que nas relações de trabalho do gestor com os seus colaboradores haja uma comunicação clara de alerta. Então, assim, eu estou preocupado com o teu bem-estar. Existe um caminho para a gente conversar sobre isso. Eu estou aberto para saber se eu posso te ajudar enquanto gestor. Como estão as suas demandas familiares ou qual é o impacto disso, né? Então, trazer essa conversa e oferecer esses tópicos como pontos de autoanálise do próprio funcionário poder se analisar e trazer uma conversa para isso, eu acho um caminho bastante interessante. Agora, se o gestor faria isso ou não, acho bastante complicado, porque isso é uma ferramenta de auto-observação, né? Muitas vezes eu percebo que as minhas emoções não estão muito bem equilibradas, ou eu me sinto mal por isso, e é uma questão muito subjetiva, e aí, de repente, vem uma avaliação direta do meu gestor. Eu acho que às vezes pode ser, inclusive, não invasivo, mas não representar o acolhimento que eu vejo que as pessoas estão precisando nesse momento. Então, abrir o diálogo e oferecer esse direcionamento de reflexão, eu acho que é um bom caminho. Olha, bem interessante, né? Porque realmente pode soar invasivo, não é? Isso. Bem curioso. Bom, temos também a pergunta do Ray Charles para o Dr. Ricardo. A minha empresa tem investido... Aliás, antes vou fazer até o comentário aqui da ED, porque ela tocou na questão dos 5 pontos ali, né? Acho que tirei uma boa nota nos 5 quesitos. Mas o Ray Charles pergunta ao Dr. Ricardo: a minha empresa tem investido muito tempo e recurso no desenvolvimento e enfrentamento da Covid-19. Contudo, vejo uma enorme dificuldade do indivíduo compreender o papel dele no processo preventivo, muitas vezes chegando à necessidade de medidas disciplinares, a qual entendo ser um caminho ainda mais doloroso no processo de enfrentamento. O que falta para gerar o engajamento dos profissionais da saúde na indústria? Boa pergunta. Doutor Ricardo. Bom, eu acho que nós vivemos, né, e uma necessidade de entender que temos que ter
cada vez mais atitudes de prevenção. A mudança de cultura, ela sempre teve que ocorrer. Nós que somos gestores ou que somos formadores de opinião dentro de uma organização, temos um papel muito importante em mudar cultura. Infelizmente, mudar cultura não é algo simples, mas é um papel contínuo. Por que existem indústrias e existem empresas que são muito engajadas, que são modelos até de empresas saudáveis, vamos chamar assim? E são pessoas que vocês veem que também têm costumes saudáveis, são pessoas que têm postura diferenciada. Eu mesmo já atendi e conheço indústrias que os funcionários são diferenciados. Por que será que essa empresa é tão diferenciada em relação às outras? É porque o órgão gestor maior desta empresa tem uma visão não só administrativa, financeira, produtiva, mas tem um olhar na saúde desses trabalhadores, porque provavelmente, eu não tenho dúvida nenhuma, que os grandes gestores são defensores de qualidade de vida. São defensores, ou porque têm uma prática habitual de atividade física, ou porque têm uma prática habitual de boa alimentação, seja por uma história familiar, seja por uma história de vida, uma história boa de vida. Não, e muitos têm por histórias tristes de vida, ou seja, teve uma história de neoplasia, de câncer na família, teve uma história mais drástica que fez com que aquela família mudasse. Mas não é a maioria. A maioria que eu tenho visto são pessoas que defendem essa bandeira, né, da qualidade de vida, de bons costumes, por uma prática, por uma questão vivencial. Então não está só no papel dos profissionais de saúde fazerem essa mudança. É lógico que o profissional de saúde, ele carrega um nível de informação e de conhecimento técnico maior, né, e melhor. Facilita e ajuda. Mas não adianta você contratar os melhores profissionais da área de saúde para dentro da sua empresa se não há um direcionamento administrativo maior para esse entendimento. Não é o médico de uma organização que vai fazer essa mudança. Não é a equipe de saúde que vai fazer esse diferencial. Infelizmente. Acredito que eu tenha respondido a sua pergunta, caso não, estou à disposição. O Ray fez um adendo ali à questão, ele disse, eu quis dizer o mesmo engajamento do profissional da saúde na indústria. E temos mais perguntas aqui ao senhor, mas a Miriane disse que a sua explanação foi sensacional, e a Aide comenta, é o famoso walk the talk. Então, se o senhor quiser fazer mais alguma observação em relação a esse comentário do Ray Charles, depois nós já temos aqui uma pergunta do professor Gilmar também. Eu acredito e não tenho dúvida de que estes profissionais, se poderem se equiparar a um profissional da área da saúde em termos de conhecimento prevencionista, é porque ele teve acesso à informação. Um técnico de enfermagem, um enfermeiro e um médico, eles têm formações diferentes. Haja vista que os dois primeiros, vamos chamar assim, o médico e o enfermeiro, têm curso superior. O técnico, ele não tem curso superior. Ele é técnico, o nome já está dizendo. E ele tem conhecimento tanto quanto um profissional da área da saúde de maior nível científico. Ele não adoece mais porque ele é menos tecnicamente. Ele pode adoecer tanto quanto igual. É bem certo que os técnicos de enfermagem e os enfermeiros, eles estão muito mais em contato, com muito mais proximidade ao risco de contaminação. Não é o médico que faz limpeza da traqueia lá, da intubação. O paciente está entubado, não é o médico que normalmente faz isso.
São os técnicos de enfermagem, são os enfermeiros que dão banho no paciente, que mobilizam esse paciente, que movimentam esse paciente que com Covid hospitalizado, e são pessoas que o vírus está movimentando aquele paciente, está gerando partículas aéreas, está gerando nível de contaminação. E eles não adoecem tanto nessa proporcionalidade porque sabem qual é o seu papel, o seu trabalho. Está claro, está escrito. Ele foi educado, ele foi culturalmente informado em relação àquilo. Eu acho uma triste notícia quando os trabalhadores têm essa resistência em não querer fazer e não querer. É que, infelizmente, tem que falar mais de uma vez, tem que escrever mais de uma vez, tem que desenhar mais de uma vez, tem que informar mais de uma vez. Eu entendo que seja esse o formato, não tem outro, né? E, às vezes, batendo em pedra dura que se faz a vazão ocorrer, né? Muito bem, agora o Rei Charles disse que sensacional. Opa, perdi aqui. Perfeito, doutor. Obrigado e parabéns por toda a abordagem. Faz todo o sentido. Nós temos a pergunta do professor Gilmar. O professor quer fazer de viva voz ou eu represento a sua pergunta aqui? Opa, acho que o professor Gilmar não está nos ouvindo. Então, eu vou fazer a pergunta dele aqui. O professor Gilmar pergunta, doutor Ricardo, na linha de sua colocação sobre o comprometimento dos profissionais de saúde comparados com outros profissionais, você acredita que isso pode ser relacionado com aquilo que chamamos de vocação? Eu não sei se seria uma vocação. Pode ter uma parcela de vocação, mas eu acho que tem uma identidade maior, né? Eu acho que tem um aprendizado, tem um conhecer que também está agregado, né? A pergunta é realmente me deixa também com uma interrogação. Eu posso complementar? Pode. Poxa, por favor. Posso complementar? Então, na realidade, existe uma linha, doutor Ricardo, que diz o seguinte: quando você é vocacionado, você tem um maior engajamento, maior comprometimento. Sinceramente, eu não sei se existe alguma pesquisa que comprove isso, mas tem uma linha na academia que diz isso. Quando você tem a vocação, é mais fácil você se comprometer mais fácil do que quando você só tem a profissão, entende? Não sei se fui claro, mas... Não seria, professor Gilmar, não seria propósito também? Quando a pessoa tem isso como um propósito, né? Ele se compromete porque é um propósito dele. Então, eu vejo que as pessoas na área de medicina, elas, na área da saúde como um todo, assim como a Maria Silvia também, todas elas têm um propósito, né? Um firme propósito. E aí eu acredito que há esse comprometimento maior com os resultados, com buscar soluções. Vejo assim. Porque você tem profissionais que você vê realmente o brilho nos olhos, independentemente do salário, da remuneração que receba. Não tem horário, não tem frio, não tem chuva, o cara está lá, né? E daí diz, pô, mas... Eu disse, não, mas é o que eu sei fazer, é o que eu faço com vontade. Então, eu acho que pode ser o propósito mesmo, né? Eu acho que existe um diferencial muito grande que vocês, quando conversavam, me fez lembrar. O grande diferencial de um profissional da área da saúde para, talvez, um profissional que não seja diretamente relacionado à área da saúde, existe uma palavra que me faz lembrar, é responsabilidade. Nós, enquanto profissionais da saúde, somos responsáveis por toda e qualquer ação que nós fazemos sobre aquele paciente. O médico, ele prescreve o tratamento. Né? Oi? Responsáveis
responsáveis por vidas. Né? Exatamente. Mas somos responsáveis pela vida. Mas cada um na sua parcela, onde o técnico de enfermagem tem o seu papel, a enfermeira tem o seu papel, o fisioterapeuta tem o seu papel, né? O médico tem o seu papel e tantos outros profissionais têm o seu papel. Né? O deslize de um desses profissionais pode impactar para a vida daquela pessoa, para a saúde daquela pessoa. Então não há eu diria que isso ocorre às vezes em ambientes organizacionais, não há jeitinho de passar o problema ou a sua tarefa, a sua atividade para o outro profissional. O fisioterapeuta não vai substituir o papel do médico, o papel do médico não vai substituir o papel do fisioterapeuta, né? O diagnóstico, o tratamento, as abordagens são muito individualizadas, elas são muito pontuais, elas são muito específicas. E se nós causarmos algum dano, nós temos um sentimento de culpa muito grande, às vezes, né? E nós temos uma responsabilidade em todas as esferas que circundem a sociedade. E nós somos muito informados sobre isso. Nós somos, na nossa formação, nós somos muito cientificamente, vamos dizer assim, informados em relação a essas questões. E a própria vida e a própria sociedade também nos embute essa responsabilidade. E por que não o trabalhador da indústria também ter essa responsabilidade que deveria ter? Eu sou a favor, eu sou médico, né, sempre gostei da minha atividade, amo o que eu faço, nunca trabalhei em um lugar só, né, e isso serve para muitos profissionais da área da saúde, é um outro perfil do trabalhador também. Eu não estou aqui para fazer merchandising da área da saúde, mas é um profissional diferenciado no sentido assim, ele trabalha em um hospital, ele trabalha numa clínica, ele trabalha em mais de um local. Ele é muito batalhador também, responsável em todos os ambientes que ele trabalha. Então, eu não sou muito favorável quando o trabalhador fala que ele não pode, porque ele não tem tempo, porque ele não tem horário, porque ele não tem isso, não tem aquilo. Quer dizer, falta amor pela sua atividade, pela sua profissão. Falta engajamento, falta talvez mais responsabilidade. Então, assim, a indústria que eu digo, os padrões de trabalho existentes hoje no Brasil, eu acho que são padrões um pouco antiquados. Eu acho que uma pessoa não precisa ficar 8 horas dentro de um posto de trabalho desempenhando uma atividade que talvez em 6 horas, 4 horas ele desempenhe. E ele vai desempenhar talvez muito melhor, eu não tenho dúvida disso. Aonde ele possa ter uma chance de trabalhar em outro local. Essa questão de 8 horas, eu acho assim, é doloroso. Os profissionais de saúde trabalham 12 por 36. Enfermagem e técnicos de enfermagem. Trabalha 12 e descansa 36. Ele não descansa 36, ele tem outro trabalho, né? E assim ele vai vivendo a vida. O profissional médico faz 24 horas virar 36. Cada um na sua forma, na sua receita. Então eu vejo que carga horária, ela deveria de ser mais individualizada, porque aí existe a responsabilidade desse trabalhador sobre o seu trabalho, onde ele gerencia o seu próprio tempo, onde ele diversifica a sua profissão, a sua atividade. E eu conheço pessoas que trabalham, às vezes, em um único hospital, em um único local, 6 horas por dia. E o resto do dia ele vai curtir a vida. Ele desempenha a atividade tanto quanto. E eu pego o exemplo dos profissionais de saúde que estão dentro de uma empresa, e eu vou citar o exemplo de um médico do trabalho. Não estou dizendo eu. Qualquer médico do trabalho dentro de uma organização, ele trabalha 4 horas. As 4 horas que ele está dentro de uma empresa, ele trabalha, eu tenho certeza, como um profissional muito ativamente. Ele tem que render o trabalho dele às 8 horas que o resto da empresa trabalha. Ele não deixa pendências, ele tem que dar domínio, ele tem que dar controle, ele tem que dar resultado, ele tem que atender quem estiver ali, seja o custe o que custar. E ele atende e consegue fazer essa demanda acontecer em 4 horas. Ele não precisa estar lá 8 horas para fazer demandas dessa natureza. Mas eu paro por aqui. Apenas para pensarmos. Mas eu acho que a responsabilidade é a palavra-chave para esse questionamento.
Mas a provocação tá boa, hein? A provocação tá boa. Doutora Maria Silvia, quer comentar algo a respeito dessas questões levantadas aqui também? Seu áudio. Opa, eu sempre faço isso também, doutora, então, bem-vindo ao clube. Eu estava fiquei... com a câmera desligada? Tava, mas não tem problema, a gente ficou bem ligadinho, doutora. Não, e desculpa, eu acho que eu apertei equivocadamente, desculpa. Acontece. E eu até fiquei pensando que ontem você lutou tanto para poder enxergar, né, as pessoas e falou, a gente precisa estar com a câmera ligada. Mas Eu quero a câmera ligada de todo mundo. Eu acho que fica pequenininho, a nossa imagem fica pequena e você não percebeu. Deve ter sido isso. Eu não percebi porque a minha fica no cantinho, mas vamos lá. É isso mesmo. Eu fiquei pensando nessa questão do profissional de saúde e faz para mim muito sentido essa questão, assim, do engajamento, da vocação, mas eu penso que isso também de pensar no treinamento, na técnica, no domínio da importância de ajuste e adaptação a um propósito faz muito sentido para mim, né? Porque, claro, a gente tem que pensar no desenvolvimento que nem todo mundo tem a oportunidade de trabalhar com aquilo que sempre desejou, né? E pensando nessa perspectiva, se a gente entender e olhar que um bom desenvolvimento e um bom treinamento, uma boa capacitação de um colaborador pode fazer com que ele tenha um engajamento, porque ele está ligado com o propósito da empresa e pode fazer daquele trabalho um propósito de vida para ele, a gente também pode desenvolver isso que é a tua provocação, doutor Ricardo, que eu acho tão importante, do quanto as pessoas precisam estar engajadas no que a gente tem que aprender a viver, que é usar as EPIs e estar com a ferramenta de cuidado, porque a gente não sabe por quanto tempo a gente vai conviver com situações como essa de saúde, né? Então, eu gosto muito da ideia de pensar no desenvolvimento dos profissionais e das pessoas, levando motivação para que o propósito chegue nelas, né? Muito bem. Muito bem. Temos mais alguma pergunta? Só colaborando com essas reflexões. Por favor, nossa reflexões. presidente, por favor. Só colaborando com essas reflexões, né? É muito importante a gente estar atento realmente, cuidando da saúde nas organizações. Tem muita correlação à vocação para o profissional se dedicar, engajar, mas também tem que ser levado em consideração o propósito. Será que ali nessa empresa está dando espaço para que ele possa ser ele mesmo, trazer o seu propósito? Quando o doutor Ricardo trouxe, o profissional da saúde, ele sabe a sua responsabilidade, ele sabe qual é seu papel. Muitas vezes, nas grandes indústrias, as pessoas são tratadas como uma matrícula, né? Fazendo atividades, embora mecanicistas, mas sem muita noção. Se você, às vezes, parar para perguntar, tem duplicidade de funções. Por que você faz isso? Eu faço isso porque sempre fiz assim, né? Não consegue entender o todo, não tem uma visão do todo. Então, eu acho que a liderança, ela tem um papel fundamental nesse processo como um todo, né? Para poder ter conversas, para poder verificar aqueles alertas, como a Maria Silvia trouxe, né? Eu estou conseguindo observar se essa pessoa está indo bem, se ela não está, como é que eu trabalho isso, qual é o desempenho, o que falta, como é que a gente vai trabalhar esse ambiente. O doutor disse de uma forma perfeita, a gente não muda a cultura da noite para o dia, é um processo. Só que nós temos que ter esse olhar, cada dia que passa, né? A pandemia está aí só para acelerar, que nós precisamos trabalhar uma cultura mais inclusiva, uma cultura de saúde. Não é ou. Nós temos que ter resultados, mas através das pessoas, as pessoas no centro. A gente tem que cuidar do ecossistema como um todo, da sociedade, do ambiente que isso está inserido. Então, eu acho que a gente tem que ficar muito atento, né, a entender quem são as pessoas com quem trabalham conosco, né? Por quê? Porque esses comportamentos, eles são decodificados de acordo com os seus valores pessoais que ele traz. As organizações não são razões sociais e CNPJs. Elas se decodificam através... A cultura ela é decodificada através dos ritos, dos comportamentos e dos valores que as pessoas colocam em prática no dia a dia, né? Então, eu acho que a gente tem um trabalho aí muito grande, uma jornada, né,
para conhecermos melhor as pessoas com quem nós trabalhamos, podemos aproveitar os seus talentos, dar espaço para que elas possam colocar os seus propósitos, deixar os seus legados, né? E num ambiente saudável, né? Trazendo a importância de por que ela tem que usar os EPIs, qual é o impacto para ela, como proteção dela, trazer os benefícios para ela e para a organização. Se ela não fizer, qual é o impacto para o todo, né? Trazendo muita consciência. Eu falo que é um trabalho que a gente precisa fazer de catequese nessa hora, né? De formiguinha. Mas eu acho que faz sentido. Foi só essa pimentinha que eu queria trazer aí para compartilhar. Eu gostaria só de ilustrar, né, e trazer uma vivência minha, assim, porque eu atuo em 2 campos, né? Eu tenho 2 especialidades e eu atuo nas 2 com muito prazer e as 2 se interrelacionam muito bem e eu gosto. Eu faço medicina do trabalho e faço perícias médicas, né? Eu tenho especialidade em medicina legal e perícia médica e medicina do trabalho. E eu faço muita perícia, né? E eu tenho identificado, e eu acho isso uma tristeza muito grande para os trabalhadores que a gente acaba atendendo, são pessoas simples, são pessoas de linha de produção, que às vezes correlacionam aquele adoecimento com o trabalho, enfim, com outras questões, mas a gente pergunta na sua identificação o nome, a idade, o sexo, e o senhor trabalha com o quê? Qual que é a sua função? Qual que é a sua profissão? O que o senhor faz lá na empresa? Né? E eu, infelizmente, eu tenho assim, a triste notícia de dizer para vocês que eles não sabem qual é a função deles na empresa. Eles não sabem qual é o nome, a nomenclatura que foi dado para ele. Aí ele fala qualquer coisa que é semelhante àquilo que ele acha que ele está registrado lá. Eu sou serviços gerais, eu sou alguma coisa assim, mas ele não fala nesses termos. Eu quero falar. Por favor, doutora. Como pode ter engajamento se não tem identidade? Né? É muito sério, assim, me deu um negócio, uma urticária aqui você falando, né? Porque é muito assustador para mim pensar em alguém que tem a maior parte das horas do seu dia desempenhando uma atividade e não tem clareza da sua identidade profissional. O quanto que isso é grave. E aí, claro, condiz com muitas vezes a falta de comprometimento e de empenho em desempenhar aquilo que aquela função determina, né? Com aquela motivação que a gente fala, né? Do amor pela profissão, da própria vocação. Não tem como, é impossível, é dissociado. Eu acho que eu acrescento assim, que a gente não pode esquecer que a ergonomia cognitiva fala muito bem isso, né? Onde o trabalhador ele é contratado como auxiliar de produção. Ele vai para a linha de produção, ele vai fechar a tampa da geleia, é essa a atividade dele. Só que ele não conhece o processo produtivo como um todo. Então ele não tem noção, e não tem noção da dinâmica das coisas. Ele não sabe para que aquela geleia, que sabor tem aquela geleia, qual é o público-alvo daquela geleia, o que é aquela geleia, como é que começa, como é que termina, enfim. Ele não tem uma noção maior da sua atividade. Como é que ele vai ter engajamento? Como é que ele vai gostar daquele trabalho? Como é que ele vai louvar por aquele trabalho se ele não sabe nem o pedaço da farinha que compete a ele? Né? Então, assim, essa semana atendi uma senhora que ela falou que ela tinha um problema de saúde. E eu falei, mas me explique melhor como é que é a sua atividade. Ah, doutor, eu faço o manchão do pneu. Lá é uma indústria de pneus. Eles fazem pneu para carro e bicicleta. E a atividade dela é fazer o manchão do pneu. Se vocês acreditarem, eu não consegui entender o que era o manchão, porque ela não sabia explicar. Ela não sabia o que era. Alguém falou para ela que aquilo é o manchão. E manchão ficou. E eu entendo que manchão é algo muito técnico, muito específico, né? E talvez pode ser até daquela própria empresa. Mas ela também não sabe nem o que significa aquilo, ou seja, ela não sabe o que ela faz lá, que é mais triste ainda. Ela não sabe qual é o mecanismo da atividade dela, para que ela está servindo, qual é a contribuição, qual é a importância dela. E às vezes diferenciam muito quando está numa linha de produção de uma indústria maior, que daí ele tem que saber etapa por etapa, porque ele vai passar por várias etapas da linha de produção.
quando a linha de produção é mais curta, é mais enxuta, né? Mais curta mesmo em termos de produção, ele não sabe realmente, porque a empresa não desenvolve esse saber. Aí perde, às vezes, a capacidade do profissional de se desenvolver dentro da empresa, justamente porque a empresa não dá essa oportunidade de crescimento. Eu quero... desculpe. Não, no exemplo que Não, eu você... quero... Pode falar, Ju. Aide, pode falar, você. No exemplo que você deu da tampa da geleia, por exemplo, ninguém explicou para ele por que ele precisa fechar a tampa de uma determinada forma, porque senão lá no fim ele vai comprar no supermercado uma geleia estragada, cheia de micróbio, bactérias, sei lá o quê, né? Ele não tem essa visão do que é, por que ele tem que fazer aquilo, o que aquilo representa nos valores dele. É isso bem o que a Andrea falou, que é compartilhar os valores da empresa com os valores da pessoa. Por que a empresa exige aquele padrão de qualidade? Porque ela vende um produto que para uma pessoa que tem o mesmo padrão de qualidade ao comprar aquele produto. Então, se você vai no supermercado e sempre compra uma geleia que lhe causa problema, que você abre, você vê que está mofado, você vai contra a empresa, né? Então, são padrões, são valores que não são explicados para a pessoa por que ela deve obedecer aquele padrão, né, de qualidade, porque ela vai ser usuária final também, ela, um ser humano lá na ponta, né? A mesma história do manchão, né? Se a pessoa não sabe, ela vai pôr aquilo, ou vai fazer aquilo de qualquer jeito, porque ela não sabe para que serve aquilo. Nem ela é mal paga, provavelmente, porque ela se acha mal paga, porque também ela não tem noção do mercado, né? Que todo mundo que trabalha com manchão ganha aquilo, né? Ela não sabe, ela só sabe que ela ganha mal, né? Que os benefícios não são os que ela precisaria, que o governo não dá, que... Então, se a pessoa ela é qualificada para entender, se ela tem um gestor que entende tem essa sensibilidade de mostrar o sistema como um todo, ela se compromete mais, né? E aí ele evita até aí um pouquinho para uma área que eu também trabalho, como você, eu tenho dois pés, né? Eu também trabalho com comportamento na área de segurança do trabalho, né? Eu faço parte de uma empresa também, presto serviço para uma empresa que trabalha com segurança do trabalho. E muitas vezes a gente ouve a notícia de que aquela pessoa não tinha a menor informação de como fazer aquele serviço sem ter o risco de perder um dedo, por exemplo, porque ela não sabe até onde vai o trabalho dela, por que ela tem que fazer daquele jeito. A gente tem um problema sério com as lideranças, né? E a gente tem uma responsabilidade muito grande de formar essas lideranças, de trazer um pingo de sensibilidade, que não é só número, que não é só produtividade. Isso é um grande problema que a gente tem. E aí da sua área, vai para a área da Maria Silvia, é um problema. Com certeza. Não é? A gente tem um problema sério com as nossas lideranças, realmente. Eu acho que essa questão aí, já encerrando, fiquei feliz que essa pergunta gerou todo esse debate, né? Mas foi excelente. Né, eu acredito assim que a liderança hoje, eles, de uma certa forma, também estão buscando uma melhoria, com raras exceções. A questão é que muitas vezes eles ficam meio efeito sanduíche, né? Entre a base da pirâmide e o primeiro nível. Então, eles não sabem muito bem a quem agradar.
E é um papel difícil para eles, né? Então, e aí precisa de um grande preparo, precisa que ele seja efetivamente preparado. Só que para isso, aquele primeiro nível tem que decidir por isso, né? Então é um desafio muito grande. Muitas vezes você fica investindo em capacitação e não é esta a saída, que o cara que está na base, ele conhece, ele sabe fazer. O problema é que muitas vezes ele não tem a ferramenta ideal, não tem os equipamentos ideais, né, para ser competente. E, no entanto, muitos querem resolver o problema com capacitação, com treinamento, e às vezes o problema está na própria liderança, né? E você vai levando a coisa, e aí criando toda essa situação que foi muito bem demonstrada aí pelo Dr. Ricardo, pela Maria Silvia, e agora nesse debate também, eu acho que foi muito legal. Mas já estamos há quase 2 horas aqui, né? Então, muito obrigado, doutor Ricardo. Obrigado. Maria Silvia. É exatamente o que eu ia dizer, professor Gilmar, que o nosso reloginho está alertando já ali, né? É uma delícia, a gente poderia ficar aqui até, mas realmente a gente tem esse compromisso de seguir à risca ali o nosso cumprimento de horário também. Agradecermos muito a presença de tantas pessoas, tantas cabeças pensantes aqui junto com a gente, colocações tão importantes. Eu tenho certeza que os nossos palestrantes também estão acompanhando ali pelo chat, que nós temos outras observações ali também, mas agradecer muito a participação de todo mundo que mandou suas perguntas, suas colocações, agradecer muito a presença com a gente da doutora Maria Silvia, do doutor Ricardo, que realmente enriqueceram essa noite, nossa presidente Andréia, nosso vice-presidente Gilmar, nossos coordenadores, todos os participantes da BRH.